Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, fechar os olhos. Vamos gravar essas frases no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos, eu agradeço aos meus queridos filhos, suas famílias, eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha capacidade, eu agradeço aos meus queridos alunos, eu agradeço as minhas aulas, eu agradeço a minha dedicação espiritual, eu agradeço aos meus queridos amigos, eu agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser, eu agradeço a minha alimentação, eu agradeço ao Petit, a Loli, a Vanessa, a todos os animais, eu agradeço ao carinho que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser determinada, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço a minha disposição, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, às belezas, às flores, às árvores, eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade, eu agradeço poder realizar tudo com calma, eu agradeço poder fazer minhas obrigações com capricho e atenção, eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou, eu agradeço ser uma pessoa suave, doce, determinada e feliz, eu agradeço poder auxiliar ao próximo, eu agradeço a minha desenvoltura em todos os sentidos, eu agradeço melhorar mais e mais, eu agradeço poder orar, eu agradeço poder meditar, eu agradeço perseverar, que assim seja para todos sempre, para mim, para a minha família, para todos os seres da terra e fora dela. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos, eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha capacidade, eu agradeço aos meus queridos alunos, eu agradeço a minha dedicação espiritual, eu agradeço aos meus queridos amigos, eu agradeço aos meus queridos vizinhos, eu agradeço ao meu discernimento. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, fechar os olhos. Vamos gravar essas frases no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos, eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha capacidade, eu agradeço aos meus queridos alunos, eu agradeço as minhas aulas, eu agradeço a minha dedicação espiritual, eu agradeço aos meus queridos amigos, eu agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser, eu agradeço a minha alimentação, eu agradeço ao Petit, a Loli, a Vanessa, a todos os animais, eu agradeço ao carinho que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser determinada, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço a minha disposição, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, às belezas, às flores, às árvores, eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade, eu agradeço poder realizar tudo com calma, eu agradeço poder fazer minhas obrigações com capricho e atenção, eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou,
Eu agradeço ser uma pessoa suave, doce, determinada e feliz. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço a minha desenvoltura em todos os sentidos. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que assim seja para todos sempre. Para mim, para minha família, para todos os seres da terra e fora dela. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço aos meus queridos vizinhos. Eu agradeço ao meu discernimento. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, fechar os olhos. Vamos gravar essas frases no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos, eu agradeço as minhas aulas, eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação, eu agradeço ao Petit, a Loli, a Vanessa, a todos os animais. Eu agradeço ao carinho que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser determinada, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço a minha disposição, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, às belezas, às flores, às árvores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço poder fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser uma pessoa suave, doce, determinada e feliz. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço a minha desenvoltura em todos os sentidos. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que assim seja para todos sempre. Para mim, para minha família, para todos os seres da terra e fora dela. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço aos meus queridos vizinhos. Eu agradeço ao meu discernimento. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, fechar os olhos. Vamos gravar essas frases no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço as minhas aulas. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a Vanessa, a todos os animais.
Eu agradeço ao carinho que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher o melhor, eu agradeço ser determinada, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço a minha disposição, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, às belezas, às flores, às árvores, eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço poder fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser uma pessoa suave, doce, determinada e feliz. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço a minha desenvoltura em todos os sentidos. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço